Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas quero pedir muito obrigado a vocês todos que estão compartilhando o vídeo, estão deixando o seu like na plataforma, no Instagram, né? E no próprio YouTube. Então, só tenho que agradecer a vocês todos e dizer que estamos aí para mais um vídeo novo no canal. Bom, gente, como bem relatado, esse canal do YouTube, ele é específico mesmo para religiosidade e o assunto narcisismo. Então eu tento agrupar, né, os dois assuntos de uma forma que a gente possa entender de uma forma leve, não de uma forma terapêutica, nem de uma forma psicológica, né? Como é que se pode dizer? Nem uma forma assim muito intelectualizada, né? Vamos dizer assim. Mas uma forma que todo mundo possa entender, possa compartilhar e possa refletir sobre tudo aquilo que eu estou aprendendo e, acima de tudo, estou compartilhando. Como vocês sabem, eu tenho um grupo de atendimento de 10 pessoas, né? E mantenho sempre a, a minha a, a minha expectativa, a minha sanidade mental em consultas também com outros colegas, né, que recém-formados assim como eu, como também um mentor que é mais antigo, que a gente está sempre em conversa. A gente se reúne uma vez por semana e está sempre conversando. Online ou presencial, a gente está sempre conversando sobre os atendimentos, sobre os assuntos. É uma forma também de a gente se aprimorar, né, e compartilhar a experiência. Pois bem, hoje eu vim conversar sobre um assunto que muita gente já sabe, que e, e, e deixam relatado em algumas conversas com alguns amigos. Pois bem, um paciente de um amigo meu, que a gente não pode falar nome, não pode deixar, né? Vocês entendem como é que funciona, mas enfim, foi um paciente de um colega meu, onde ele relatou um assunto que me chamou muita atenção, porque assim que eu comecei a atender, eu atendi uma pessoa, acho que foi em meados de fevereiro para março, mais ou menos assim, que tinha alguns traços muito parecidos com a história que eu vou contar agora, que eu vou relatar agora. Enfim, vamos lá os assuntos, deixar de enrolar, mas se puder compartilhar o vídeo, deixar seus comentários, eu agradeço. Isso ajuda muitas outras pessoas. O mínimo que a gente faz, a gente já ajuda muitas outras pessoas. Mas vamos lá, vamos ao vídeo que eu interessa, né? Já enrolei bastante. Já introduzi bastante, né? A primeira parte. Mas vamos lá. O que acontece? Esse meu colega estava relatando, eu com mais 5 colegas ainda que estavam na mesa conversando, um papo informal. E ele me relatou o seguinte, que no atendimento que ele teve, há coisa de 1 mês e pouco, 2 meses atrás, esse paciente ele estava em processo de separação com o narcisista. Ele estava se separando de uma mulher narcisista, que um traço narcisista, né? Enfim, tinha uma família estruturada, financeiramente era uma família estruturada, se conheceram por volta dos 20, 25 anos, e tinha um casamento beirando já os 10 anos de convívio, de matrimônio. Dessa relação eles tiveram um filho, e desse filho, por mais queira ou não, era um garoto que assistiu já agora, no finalzinho já do casamento, da relação, assistiu muito das brigas, muito dos conflitos entre o pai e a mãe. E por fim, tentar resumir o máximo, senão a história vai ficar muito longa. E por fim, esse garoto agora precisou de fazer terapia, né, junto com o pai. Por quê? Ao se separar, há coisa de 3 anos, né, teve um convívio de 10 anos com a esposa, mais o filho. E nesse período, ficou separado 3 anos, esse rapaz. Separou 3 anos e o filho teve, tem em média, acho que era 5 ou 6 anos na época da separação. Então o filho presenciou muitas brigas, né? Muitas discussões, muita desavença entre o casal. Entre pai e mãe, né, no caso. Enfim,
garoto precisou de ajuda terapêutica, começou as consultas junto com o pai. O pai, por sua vez, levou o filho para poder fazer essas consultas. E, enfim, as consultas foram progredindo à medida que o pai, tentando se separar da mãe, né, porque tinha bens materiais, tinha terrenos, tinha conta conjunta, tinha uma pequena empresa ao qual os dois eram sócios, né? Enfim, teve que começar a compartilhar. Só que no processo de separação, quando você se separa do narcisista, só que quando você se separa do narcisista, ocorre muito do que eu vou falar aqui agora, que ocorreu, com o atendimento também muito parecido que eu tive. O processo de separação com a mulher narcisista foi sofrido pro cara, porque tudo que era compartilhado, que era para ser compartilhado entre a esposa e o marido, do carro ao pet, a presença do filho, né? As visitas aos filhos, né? A pensão do filho, né? A mulher narcisista, ela não facilitou a vida pro cara em nada, nada. Sabe o que é nada? Nada. Tudo que ele tentava compartilhar com ela, seja a conta conjunta, o dinheiro que tinha no banco, a conta jurídica, né? A conta que eles tinham da empresa, a empresa, o carro, a casa, enfim, tudo isso a mulher não abriu mão, não abriu mão, queria tudo para ela. Ou seja, o processo se estendeu por vários e vários anos, ou seja, acho que foi 3 anos que ele ficou separado e nesse fim de um tudo, esse processo ainda continua ocorrendo. O que eu quero relatar é o seguinte: muitos de nós, quando nós estamos num relacionamento com um narcisista, nós não temos a noção do problema que nós vamos ter, né? Dos problemas financeiros que nós vamos ter. Enfim, a mulher dificultou tanto a vida do cara, mas tanto, que o cara deu uma sumida do consultório desse meu colega. Deu uma sumida de um período de 1 ou 2 meses. Acho que ele é mais ou menos por isso, por esse período. Aí meu colega entrou em contato com a família para saber por que o filho do casal não estava indo nas consultas e também saber por que o pai também não estava não estava indo presencialmente, continuamente fazer as consultas, já que os dois já tinham quase 1 mês e pouco que não apareciam no consultório. Aí numa dessas tentativas por telefone, ele conseguiu falar com a mãe desse cliente dele, desse paciente dele, né? Enfim, aí a mãe relatou que o pai não tinha suportado as cargas emocionais e tinha se suicidado. Tomou medicamentos ao extremo e se suicidou, deixando uma lacuna muito grande, deixando uma lacuna presencialmente para o filho, que também estava fazendo um processo terapêutico junto com o pai, mais um problema para ser resolvido na mente do garoto. Ou seja, já não bastava os problemas que a mãe tinha ocasionado na separação, os problemas do casal, que nós todos entendemos, né? Porque cada um que viveu com narcisista teve um processo, né? Um processo de destruição, vamos dizer assim, e um processo de separação, que vocês sabem que é muito pior. Se você pegar um narcisista mesmo que nós conhecemos a mente dele, né, os comportamentos, os procedimentos operantes dele, sabe que isso vai dificultar bastante. Então o que aconteceu? O cara tomou remédio, se suicidou, o garoto entrou em depressão profunda, né, não consegue fazer mais nada da vida, o garoto agora está com 7, 8 anos, se não falha a memória, e enfim, resumindo, ele já não tinha muito que agregar na história. Aí perguntou à mãe se poderia passar na casa, né, da família para ver como é que estava o garoto, se poderia ajudar em alguma coisa a mais. Aí a mãe do ex-paciente dele permitiu que ele fosse. Permitiu que ele fosse lá ver o garoto. Aí ele foi, né, tirou um final de semana desse aí e foi lá ver o garoto. Chegando lá, ele pôde diagnosticar o garoto mesmo com um quadro depressivo profundo.
decorrente da situação toda que ocorreu com, né, com os problemas que ele vinha ocorrendo com a mãe, com o pai, e por sua vez agora o suicídio do pai. Enfim, esse papo vai, vem, né, na casa dessa mãe, desse ex-paciente dele, ela, a mãe relatou, né, como é que tinha sido o suicídio, né, os modos operantes e tal. E no final da história toda, ela contou como é que foi o procedimento do enterro, né? Informou que na hora e no dia do enterro, a, a mãe do garoto apareceu com o garoto e o atual marido. Ela já tinha casado, já estava casada, já estava com o marido atuante, né? Participando já de todo o convívio do casal, né? Usufruindo de todo o convívio do casal, do ex-casal no caso, e por sua vez apareceu no velório. É o que eu falo, olha a mente do narcisista, apareceu no velório com o filho do ex-paciente que se suicidou, a ex-esposa com traço narcisista, não vamos diagnosticar, né? Porque a gente não é psicólogo para diagnosticar ninguém, mas com traço narcisista apareceu com o atual marido dentro do velório, rindo, toda emperiquetada, como se estivesse indo desfilar numa escola de samba, isso dito pela própria mãe do rapaz que se suicidou. Então, assim, o que eu quero relatar, assim, cada um de nós temos um processo com o narcisista, cada um de nós temos uma, um trauma, né? Vamos dizer assim. E se a gente não tentar curar, não tentar resolver isso o mais rápido possível, que não é curto prazo, nós sabemos disso. Mas, enfim, se a gente não tentar fazer as coisas da maneira que a gente sobreviva ao processo pós-traumático, né? Da, dessa relação narcisista, a gente pode culminar em muitas histórias dessas por aí. Por exemplo, tem gente que se suicida, como foi o caso desse paciente, desse ex-paciente do colega. Tem gente que entra em drogas, né? Entra em vícios como bebida, entra numa roda de pornografia que não consegue sair, entra no vício do cigarro, no vício da jogatina, né? Dos jogos. Enfim, há uma série de situações que o processo de separação com o narcisista, se o cara não tiver uma cabeça boa, uma mulher também não, quando se, né? Porque a gente está falando aqui de ambos sexos, né? Narcisista mulher, narcisista homem, quando se separa, se o cara, se a vítima não entrar no processo de cura, de terapia, de procurar uma rede de apoio, o cara realmente, ou a mulher realmente, ela se afunda. Apesar que nós todos conhecemos, né? Quando um homem se separa, ele já está praticamente sozinho. Ele está ilhado. Ele não tem um ponto de apoio. Ele não tem uma rede de apoio, né? Um, uma, como é que se diz? Um aplicativo, uma rede de socialização, vamos dizer assim, do governo, para que possa ser amparado, né? Ele sai dali como se fosse o vilão da história. Ele sai de qualquer situação como se fosse vilão. Para a mulher, mesmo porque ela tenha passado pelo processo de descarte, aquele processo todo, né, de vítima narcisista, ainda tem um grupo de apoio. Ainda tem um grupo que facilita, ainda tem uma rede de apoio, seja da família, seja da mãe, né, seja de uma irmã, de uma prima. Então, assim, para a mulher, querendo ou não, ainda tem uma rede de apoio, onde a mulher, por sua vez, ela consegue muitas das vezes se, se agrupar, se alinhar, se, se, é, se, se dar uma, uma junção, né? Uma junção para que esse processo todo pós-traumático possa ter ir diminuindo com o tempo, né? Porque com o homem já não acontece. Com o homem, por sua vez, ele se fecha. Isso aí da personalidade masculina, né? Quando ele acaba um relacionamento, que ele gosta de uma pessoa, que ele viu que aquilo ali, que ele vai parar um tempo para analisar isso, eu estou dizendo homens de bem, não estou dizendo homens vigaristas não, tá? Mas ele se fecha, ele vai procurar estudar, ele vai procurar evoluir, ele vai procurar entender o que aconteceu naquele relacionamento. E muitas das vezes, um amigo que ele tinha 10, 15 anos atrás, ou um amigo de juventude, ou um apoio da própria família, do pai, da mãe,
ele é sempre julgado como o cara que é, foi corno, né? Foi broxa, foi um cara que batia na mulher, que não foi homem suficiente para dominar aquela mulher, enfim. É uma série de críticas que realmente para a gente que é homem fica muito subjugado. Eu sei porque eu tô falando isso porque realmente eu passei por esse processo todinho, tá? De separação, processo de difamação, processo de traição, de humilhação. Então eu sou muito consciente do que eu estou falando. Então, assim, quando a gente se trata de ter uma separação com o narcisista, é mais ou menos isso que ocorre. Ou você se levanta ou você se afunda de vez. Entendeu? Eu, no meu caso, eu preferi estudar, continuar estudando, porque eu já vinha estudando sobre o assunto do narcisismo, né? Continuei estudando sobre espiritualidade, que eu também gosto e hoje eu tenho uma verdadeira paixão pelo assunto, como também tenho uma verdadeira paixão pelo assunto do narcisismo, a qual eu me dedico, a qual me formei terapeuta, tá entendendo? Eu estou procurando um curso de psicanálise, enfim, eu estou sempre tentando me aprimorar, sempre tentando fazer com que as coisas andem ao meu redor, porque se você continuar sentado no sofá, procurando uma explicação lógica para tudo aquilo que ocorreu dentro de um relacionamento tóxico com um narcisista, com um psicopata, com um borderline, gente, vocês não vão encontrar explicação, vocês não vão encontrar uma solução lógica na cabeça. Porque a vítima do narcisismo, cara, ela tem que arrumar um jeito de se levantar. Entendeu? Tem muita gente por aí, teve um caso aí, de uma paciente que eu atendi também, que para a paciente praticamente ela teve que mudar de estado, tá? Eu comecei o atendimento dela, ela morava no interior do Rio de Janeiro, online. Acho que foi em meados de março. Começou o atendimento dela em meados de março. Ela morava no interior do Rio de Janeiro. Ela hoje está morando no interior da Bahia. Entendeu? Então, assim, ela praticamente fez um plano de fuga. Porque quando ela começou a entender o que estava acontecendo no relacionamento dela, já tinha 5 anos, a sorte dela é que ela não teve um filho. Não teve um filho. É uma mulher educada, uma mulher inteligente, uma mulher que tem o seu financeiro, estava com o seu financeiro estabelecido antes de conhecer esse rapaz. Depois que conheceu o financeiro dela, foi a míngua e agora está se levantando de novo. Então, assim, foi um plano de fuga, porque ela teve que realmente sair do estado onde ela morava, pelo Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, para ir morar na Bahia, interior da Bahia, se refazer. Quer dizer, poucas pessoas, eu acho que poucas pessoas da família dela têm contato com ela ainda. Eu ainda continuo atendendo ela, continuo, mas pouquíssimas vezes, acho que uma vez no mês, eu acho, que ela dá contato, que ela manda um oi, está com agenda, se posso atender, enfim. Então, assim, gente, o plano de fuga de cada um do narcisista é complicado. Ou você se afunda ou você se levanta. Ou você se aprimora, aprende, ou você vai ficar completamente, meu irmão, destruído por tudo isso que eles fazem com a nossa mente. E o processo de cura é longo, é um processo complicado, é um processo onde muitas das vezes você tem que aprender a andar sozinho, entendeu? Fazer suas coisas sozinho, porque é difícil, porque eu passei por esse processo, né, de recomeçar a sair sozinho, sabe, fazer minhas coisas sozinho, sabe, é um processo de autoanálise que você vai ter que ir dominando a sua mente para não dar aquele primeiro assim, tô com saudade, porque tem a hora que bate um desespero, que você dá vontade mesmo de pegar o telefone e mandar uma notícia, mandar uma, como é que se diz, mais uma oportunidade do narcisista te humilhar, né? É uma coisa que eu boto sempre na minha cabeça, que eu botei sempre na minha cabeça. Separei, não deu certo, eu não fico com contato no meu Zap, eu não fico com contato no meu Instagram, não fico com contato no Facebook, enfim. Não bloqueio. Felizmente, eu não, essa é uma realidade, eu não bloqueio. Mas eu passo como uma indiferença, entendeu? Porque acho que não tem coisa pior para o narcisista, é ele perder o controle e você agir como indiferente com ele. Mesmo ele morando perto de você, mesmo ele trabalhando perto de você, ou de repente muitas das vezes ocorre de trabalhar até no mesmo local, que é um grande problema, um problema maior ainda, né?
conhecer o narcisista dentro do setor de trabalho, que é pior, você vai ter que trocar de trabalho mesmo, entendeu? Então, assim, é complicado, gente, é muito complicado. Então, assim, eu passei por esse processo todo e hoje eu falo para vocês, eu estou mais calmo, estou mais tranquilo, estou amando o que eu estou fazendo, estou amando os atendimentos que eu faço, entendeu? Sempre jogo sempre a real para as pessoas que chegam para uma conversa, para um bate-papo, né, para um atendimento, porque é um grupo de 10 pessoas que são fixas, né? Agora mesmo, 7 horas da noite, eu paro para dar uma atendida, atendo às sexta-feira e atendo às segunda, para me ver como é que vai ser o antes e o depois do final de semana, né? E o pré e o pós do final de semana, né? De cada um. Então, assim, a situação toda, a gente aprende que a gente que tem que ter a consciência de que aquilo não está fazendo bem para a gente que tem que tomar a decisão. Entendeu? Não vai ser o pastor da igreja, não vai ser o diácono da igreja católica, o padre da igreja católica, não vai ser o dirigente espírita da casa espírita que vai tomar a decisão para você, não. Não vai ser um guardião seu, não vai ser, não. Quem tem que tomar a decisão, se aquilo ali é legal para você ou não, é você mesmo. Então, gente, é só um pequeno detalhe, acho que eu já até me prolonguei até demais, mas enfim, foi mais ou menos uma história que aconteceu e que, cara, a gente vê que muita disso acontece sim, tá? Acontece e se bobear, se a gente não estiver bem atento, a gente acaba indo pra vala por causa de pessoas que realmente, cara, não estão nem aí pra gente. Só querem usufruir, querem secar tudo que você tem e na hora no momento que você está mais precisando dessa pessoa, é o momento que a pessoa te descarta como se você fosse um lixo, como se você fosse uma mercadoria que já serviu ao que ela queria ou o que ele queria. Então, gente, fica essa reflexão. Se estiver num relacionamento assim, analisa, vê se vale a pena. Porque o teu futuro, as consequências desse ato pode te levar à ruína, tá? E te falo mais, não dê uma segunda chance para uma pessoa que te destruiu, que acabou com o seu psicológico, que acabou com o seu financeiro, que acabou com uma coisa que que você nunca mais vai ter na sua vida, que é o tempo gasto, o tempo perdido nessa relação com uma pessoa assim, uma pessoa doente. Tá ok? Isso não tem cura. Transtorno de personalidade não tem cura, gente. Infelizmente, essa é a realidade. Você vai tratar remédio por sintomas, que é ansiedade, depressão, borderline, que é uma das consequências do narcisista oculto, religioso ou perverso. Enfim, é você que tem que tomar a decisão na sua vida. Eu preferia a zona de conforto, que é simplesmente me curar, entendeu? E deixa a vida, deixa o tempo, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter notícias ainda que esse narcisista está pagando por todo o mal que ele fez a você, porque a vida dele já é um mal, né? Ele já está pagando toda vez que ele já começa, desde a primeira vítima dele até a última, quando ele te descartou, no caso você, ele já está pagando pelos erros dele. Então a vida dele vai ser essa aí que você já conhece. Não tem cura. Então o jeito é você se curar de tudo isso. Tá ok, gente? Espero ter ajudado e fique na paz. Curte aí o vídeo, deixa o seu like e vamos lá, gente. Vamos curtir para que outras pessoas também possam, esse vídeo possa chegar a outras pessoas, esse bate-papo possa chegar a outras pessoas. Tá ok? Um abraço a todos aí.